Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec, para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos mais uma vez no nosso canal Estudar Kardec. E hoje estamos trazendo para vocês um texto do livro O Centro Espírita, uma visão construtiva, do nosso querido irmão César Braga Saide, pela editora Celde. Vamos falar com vocês hoje a respeito do capítulo 16, que tem como título o modismo, atavismo e ingenuidade. E começa o César trazendo para a gente um trecho de uma leitura da Revista Espírita. Pediste-me alguns conselhos e para mim é um prazer vos dar aqueles que experiência poderá surgir-me. Não passarão sempre de uma opinião pessoal que vos convido a ponderar com a vossa sabedoria e da qual fareis o uso que vos parecer mais adequado, pois não tenho a pretensão de me impor como árbitro absoluto. Nosso querido irmão Allan Kardec, isso está citado na Revista Espírita, 1860. E o texto começa assim: o movimento espírita é realizado por criaturas humanas e, como tal, apresenta características que são comuns aos homens, com suas virtudes e imperfeições. Ainda que o Espiritismo seja uma doutrina que prime pela qualidade, é natural e até comum que as imperfeições que ainda possuímos acabem conspirando contra o trabalho no bem. Só não é natural que nos acomodemos a elas, justificando as improvisações que se repetem, a frequente falta de planejamento, a má comunicação e a mesmice, como fruto do nosso atraso espiritual. Problemas eventuais ocorrem em qualquer lugar, mas problemas que se repetem assinalam uma falta de cuidado e desatenção. E isso requer compromisso com o que se faz, avaliação permanente e conhecimento de outras realidades, não apenas por parte de quem lidera, mas de todos os que integram a equipe de trabalho. Não adianta falar que isso acontece porque quem está dirigindo aí está dirigindo errado, quem está coordenando errado, quem fez a avaliação não avaliou bem. Não. Tudo que ocorre dentro do centro espírita que tem um grupo, né, em atividade, a responsabilidade é de quem está dirigindo, sim, mas também é dos outros que estão participando, porque devem ficar atentos às coisas que estão sendo ditas, às coisas que estão sendo colocadas, não deixar de fazer questionamentos, não ficar lá, como a gente diz no popular aí, né? Aquele bichinho do presépio. E segue. Primar pela boa organização de um evento, das atividades rotineiras do centro e do movimento espírita, aperfeiçoando-as continuamente, é respeitar os esforços permanentes da espiritualidade, que de forma incansável não cessa de nos orientar. Para os bons médios, para os médios atentos, sabe que isto é uma pura verdade. Nós estamos a todo momento
Nós que participamos de grupos, participamos de atividades nas casas espíritas, participamos de um trabalho como esse aqui que eu estou fazendo agora com vocês, não pensem vocês que o plano espiritual não está presente e não está nos orientando. Muito pelo contrário, está sempre presente e sempre nos orientando. Aprender com os nossos e com os erros alheios, analisar as iniciativas e comportamentos, objetivando o nosso crescimento. Isso é fundamental para entendermos e nos prevenirmos com relação ao modismo, atavismo e ingenuidade que aparecem em nosso meio. Isso é verdade. Movimento que é marcado pela liberdade da qual não abrimos mão e com a qual muitas vezes cometemos excessos, incorporando teorias e práticas que destoam da proposta espírita. Isso é fato também, fato comprovado para quem faz um trabalho de pesquisa, um trabalho de desenvolvimento, vendo as atividades que estão dentro do movimento espírita, deparam muito com essas coisas. Eu, em particular, já estou cansado de ver esse tipo de atuação, trazerem coisas para dentro do centro espírita que não é a proposta do espiritismo. Os modismos são comportamentos passageiros que têm a duração exata do entusiasmo do qual os acolhemos e os divulgamos. São um reflexo da precipitação, da falta de reflexão em torno daquilo que ouvimos de alguém dentro da casa. Vimos em algum centro ou mesmo do que levamos de algum livro. Essa é uma parte que eu gosto também de falar. As pessoas saem lendo tudo por aí, o que não é proibido. Não estamos recriminando outras leituras, mas pegam o que estão vendo nos outros livros, não faz uma análise correta se aquilo tem um fundamento baseado na doutrina espírita e joga lá. E de repente não tem nada a ver. De repente é pura balela, é bobagem, mas pelo modismo acaba levando para lá porque acha que é bonito, porque acha que é certo. Os atavismos resultam das experiências e características que adquirimos em vidas passadas, quando nos vinculamos a outras religiões, partidos políticos ou mesmo outras culturas, e que, de uma forma ou de outra, acabaram sendo reforçados pelos hábitos adquiridos e cultivados na existência atual. Eles têm tudo a ver conosco e muitas vezes nada a ver com a doutrina. São coisas nossas, que está lá no nosso interior, que a gente externa, mas não tem nada a ver com a doutrina espírita. As ingenuidades tanto podem ser uma mescla de modismo com atavismo, quando comportamentos infantis decorrentes da falta de um mínimo de maturidade por parte de alguns companheiros. Por que imaturidade? Porque vários companheiros, eu não vou dizer que uns, não, é vários companheiros que se dizem espírita, mal leram, eu não falei estudar, hein? Mal leram as obras fundamentais de Kardec. Quando, na verdade, teriam que ter estudado.
para não cair nisso aí. Um exemplo do que afirmamos, ele cita aqui, é o que nos foi apresentado pelo escritor Nazareno Tourinho em um de seus livros. Ele assinala, com bom humor, que no movimento espírita existem dois olhos defeituosos, o misticismo e o intelectualismo. E aqui ele apresenta um pedaço do texto. O primeiro olho, míope, incapaz de vislumbrar com clareza o sentido do bem por se achar envolvido em crepes ritualísticos. O segundo, estrábico, incapaz de focalizar a realidade sem deploráveis distorções. Agora começamos a notar o nascimento nele de um terceiro olho, o tecnismo, cego porque tem suas pálpebras completamente fechadas para o caráter consolador da nossa crença. Ponto. Se o misticismo nos enreda em rituais, palavras e até expressões corporais que nenhuma relação possuem com o espiritismo, deturpando nossa visão em relação à doutrina e ao real significado de um centro espírita, e repito, o real significado de um centro espírita. O intelectualismo nos incita às disputas teóricas, a competições com os nossos irmãos de crença e com os demais religiosos. O tecnismo já está relacionado com a burocracia excessiva, que ao ser instituída em um centro espírita, prestem atenção, inibem a espontaneidade e a caridade em nome da organização. Nesse caso, acaba se criando tantas formalidades para alguém ser atendido ou até mesmo poder colaborar, que o ambiente torne-se uma espécie de repartição pública. Quando ele fala nisso, ele está falando sobre a burocracia que se tem. Que se for vermos bem, em alguns casos, me desculpem o termo que eu vou usar, não é burocracia, é burocracia. Porque atrapalha. Querem inventar tanta coisa que acaba atrapalhando. Quando a coisa pode ser feita com simplicidade, sem grandes fórmulas, trazendo o mais claramente possível para aquele que está adentrando a casa espírita, que não tem muito mistério estar na casa espírita, estar trabalhando na casa espírita, ser voluntário da casa espírita. Por muitas vezes, deixamos de receber dentro da nossa casa, no nosso seio de confraternização, pessoas que, por algum motivo, se afastaram de outra casa por uma incompatibilidade, seja lá o que for, e nos traz ele alguns recursos, mas não pode. Tem que passar por isso, por aquilo, por não sei o que lá, tantos passes, tantos livros que tem que estudar antes. Não é melhor se investigar com o outro lugar que ele veio para ver o que houve? E de repente não tem essa burocracia toda. De repente a gente não perde pessoas por causa disso. Porque, me desculpem mais uma vez, é porque quando alguém vem de outra casa para a nossa casa, ele vem e algumas pessoas já olham, caramba, já quer sentar na ponta, e daí? De repente tem bagagem para isso. De repente ele parou de frequentar outra casa porque estava longe e ele não tinha, às vezes, até dinheiro para condução.
para ir para lá. De repente, lá na outra casa, também estava fazendo tudo que não devia e que não está de acordo com a doutrina. Mas ninguém vai investigar. A gente coloca logo um bolo de burocracia na frente dele para ele tentar se desvencilhar, para poder fazer parte de alguma coisa dentro da casa espírita. E é aí que, por muitas das vezes, a gente perde bons trabalhadores. Seguindo nessa linha de raciocínio, enumeramos abaixo algumas atitudes que já tivemos, presenciamos, ouvimos dizer que ocorrem em nosso movimento espírita. Tais atitudes, diz ele, representa algumas das quais estamos chamando de modismo, atavismo e ingenuidade. Meus queridos irmãos, ele vai apresentar agora para a gente, daqui para frente, isso vai ficar para amanhã, para a parte de amanhã, 19 pontos. 19 pontos de processos que não devia estar sendo feito, ou está sendo feito de forma errada, que está trazendo barreiras para que se tenha um bom trabalho dentro da casa espírita e que esse trabalho contribui para todo o movimento espírita. E amanhã a gente vai falar sobre esses 19 pontos, ok? Para não ficar muito extenso no dia de hoje, nem amanhã também, porque são 19 pontos, a gente vai fazer aí algumas críticas, vamos conversar, vamos pontuar melhor isso aí, ok? Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muito obrigado pelo dia de hoje estarmos juntos aí, mais uma vez aqui no nosso canal Estudar Kardec, onde apresentando hoje para vocês aí do livro Centro Espírita, Uma Visão Construtiva, um texto do nosso querido irmão César Braga Saíde, o qual amanhã estamos dando continuidade, ok? Fiquem com Deus, um beijo enorme em seu coração e até amanhã no nosso próximo encontro, ok? Tchau, tchau, um abraço a todos. Não se esqueçam, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Um forte abraço, tchau, tchau.